Oi, eu sou a Thay do Solerte Atelier e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazerem essa capa para notebook utilizando o fio Lume da Fisher Fills. Esse fio que tem esse brilho com aspecto metalizado que dá para nossa peça um ar super sofisticado e luxuoso. Essa peça foi toda feita utilizando a técnica de ponto baixo duplo, então já separa o seu material e bora lá para mais uma aula. Eu vou começar com o Lume, eu vou usar para esse tutorial a cor verde musgo e eu vou usar uma agulha de 5 milímetros. Eu começo fazendo um nó corrediço, não precisa deixar sobra no início. E aqui eu já vim tensionando o meu fio para fazer o efeito rolotê, estão vendo? Que o efeito rolotê tá certinho, mas conforme a gente vai trabalhando a peça é interessante a gente ir apertando de volta e tensionando para continuar fazendo o efeito. E essa quantidade de correntinhas que a gente coloca aqui no início vai ser o equivalente à largura. Então, vocês podem adaptar à necessidade de vocês. Aqui eu vou colocar um total de 39 correntinhas. Terminando as 39 correntinhas, eu vou pular essa primeira aqui, que tá logo depois da agulha, e a partir da segunda, pegando essa alcinha aqui de cima, eu venho fazendo pontos baixos. Um ponto baixo por cada correntinha de base. Então, no total, no fim dessa carreira, a gente vai ter 38 pontos baixos. Terminando os pontos baixos nessa primeira carreira aqui, a peça de vocês deve ter mais ou menos uns 35 centímetros de largura. Foi esse que ficou aqui o tamanho do meu. Pode ser que tenha uma variação a depender da sua tensão do ponto. Então, pode ser que fique um pouco maior ou um pouco menor. Eu preciso que tenha esses 35 centímetros porque o tamanho que eu tô fazendo é para um notebook com a tela de 14 polegadas. Então, por isso eu preciso que tenha 35 centímetros. Aqui no fim da carreira, a gente faz uma correntinha, vira o nosso trabalho, e aí eu quero mostrar assim, ó, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Essa técnica de ponto baixo duplo é a mesma que eu utilizo na bag Gil, só que aqui a gente tá fazendo com o fio Lume. Então, eu venho aqui pegando essa alcinha de trás, ó, eu tô com o ponto assim, pulo aqui o primeiro, que é a correntinha que a gente fez pra virar o trabalho, então eu pulo ela. E aqui no segundo ponto eu pego só a haste de trás, mas eu venho aqui, ó, na base do ponto, e estão vendo que na base de toda a correntinha aqui tem essa segunda haste? Então a gente vai pegar ela junto. Assim. E agora eu vou fazer um ponto baixo. Dou altura, laço e fecho. Outra vez aqui no meu segundo ponto, coloco a minha agulha aqui, pegando a alça de trás do ponto em cima. A
alça de base da correntinha e agora faço ponto baixo. Esse é o ponto baixo duplo, que vai deixar a sua peça com uma malha dupla e com bastante estrutura. Sempre pegando as duas alcinhas, ó, a de trás do topo e a base da correntinha. Vou repetir isso até o fim da carreira. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer outra vez uma correntinha e virar, pular a correntinha que a gente acabou de fazer para virar, e percebem que virando o trabalho aqui outra vez a gente tem duas hastes. A gente vai seguir fazendo o mesmo trabalho, pegando a alcinha de trás e a da base, e aí fazendo um ponto baixo. Alcinha de trás do topo da carreira e a alcinha da base do trabalho. A gente vai fazer isso até o fim de cada carreira, sempre fazendo uma correntinha para virar, pulando o primeiro ponto, que é a correntinha que a gente fez para virar, e indo para o próximo, até atingir tamanho suficiente para dobrar a peça como um envelope. E aí a gente vai fazer uma alça como um acabamento. Então, eu vou repetir esse trabalho, muitas carreiras, sempre do mesmo jeitinho. O trabalho vai ficando assim. Daqui um pouquinho, quando tiver um pouquinho maior, eu já trago outra vez para vocês verem como fica a trama tão bonita. Mas é só repetição agora até praticamente o final da peça. E aí eu conto também quantas carreiras eu fiz isso e com quantos centímetros ficou a peça. Aqui, desse tamanho, acabou o meu primeiro rolo de fio e eu tô na carreira 28. De altura, ficou com mais ou menos uns 18 centímetros. Então, eu vou emendar aqui e vou iniciar o segundo rolo. E eu quis mostrar essa parte para vocês como tá com o primeiro rolo, para vocês terem uma ideia de rendimento. Então, a peça pronta aqui, com as 38 correntinhas, depois da gente trabalhar elas com o ponto baixo duplo, ela ficou com um total de 38 centímetros. Eu tenho aqui um total de 3 rolos do Lumino Verde Musgo. Eu deixei só um pouquinho aqui do novelo para poder costurar as alças na minha peça depois. E eu vou entrar agora com a minha segunda cor, porque eu quero que na frente só a base da peça fique em tom verde musgo e a segunda cor que eu vou utilizar é o bege, que está ali atrás. Então, eu quero que vocês se atentem e prestem atenção para a montagem da peça que a gente vai fazer, porque ela vai ser em formato envelope. Então, a gente vai dobrar e vai deixar aqui uma quantidade de centímetros equivalente ao tamanho do notebook que a gente quer guardar. E depois vai outra vez virar aqui essa parte para cima. E essa vai ser a frente da peça. Então eu quero que só a base fique verde e o restante fique no tom bege. Eu vou seguir trabalhando do mesmo jeito e quando eu terminar eu conto para vocês a quantidade de centímetros e carreiras que tem na peça como um todo. Eu terminei de trabalhar com a parte bege e foi praticamente o rolo inteiro. Ficou essa quantidade que vai basicamente ser o suficiente para a gente voltar fazendo o acabamento, que é um pouco diferente quando a gente quer encerrar esse trabalho de ponto baixo duplo. E um pouquinho também para a gente costurar a alça nessa parte aqui, que vai ficar em cima do bege, vai ser costurada com bege. Deixa eu dizer para vocês em centímetros a quantidade que eu crochetei com o bege. Deu 18 centímetros.
A peça, eu dobrei ela aqui embaixo com mais ou menos aí uns 23 centímetros de espaço aqui dentro, um pouquinho mais, na hora que a gente dobra ela desce, né? E um notebook que tenha uma tela com 14 polegadas vai ter mais ou menos aí 22 centímetros por 32 centímetros. Aqui a gente tem uns 23, 24 centímetros por 37 centímetros, então vai sobrar um pouquinho de espaço nas laterais para acomodar o notebook aqui dentro tranquilamente. A gente vai costurar essas duas laterais da peça, só que antes a gente precisa costurar a alça, porque a gente vai fazer isso, vai ficar nessa face aqui a alça. Fechando aqui, a gente vai ter as duas alças aqui em cima. Então eu preciso costurar ela aqui antes de fechar essa parte, senão depois não consigo costurar ela lá dentro. Agora aqui, para finalizar a carreira, em vez da gente voltar pegando só essa alcinha e essa outra aqui de baixo, a gente vai pegar as duas de cima e mais essa outra aqui de baixo para fazer o ponto baixo. E vocês vão perceber que quando a gente faz desse jeito, não vai mais ficar um dentinho assim em nenhum dos dois lados da peça. Então a gente está literalmente encerrando o trabalho e fechando ele sem ter como continuar a partir da próxima carreira. Sempre pegando essas duas alcinhas aqui em cima e a outra lá de baixo. É só isso de diferença. Então eu vou repetir isso até o fim da carreira e aí já pode cortar e arrematar o fio nessa cor. Se vocês quiserem trocar de cor, né? Se vocês quiserem fazer a peça inteira com uma única cor, também não tem problema. Eu posicionei a alça que eu quero utilizar bem no centro da minha peça e a parte bege eu escolhi que fique virada para baixo. Depois que eu costurar a alça e finalizar as costuras laterais, eu explico para vocês bem certinho o porquê também. Mas tem a ver com a posição da alça durante a utilização da peça. Eu sempre gosto de levar em consideração o quão prática a peça vai ficar quando a pessoa estiver utilizando no dia a dia, porque não adianta nada ela ser bonita e não ser prática, né? Então agora eu coloquei aqui o resto do meu fio numa agulha de tapeceiro e eu vou fixar ela. Vocês percebem que aqui ela tem um degradê, né? Então eu vou tentar fixar ela aqui nessa parte para não esconder todo o degradê, porque se eu subir até aqui a lateral, essa parte da fixação, vai ficar só essa parte mais escura aparecendo e não vai mostrar esse efeito. Então eu vou costurar mais ou menos daqui até aqui, sem muito segredo, com o fio e a agulha de tapeceiro, costurando para ficar bem justo, pegando só essa última parte aqui, bege. Para vocês conseguirem envolver bem toda a alça, às vezes vai ser preciso que um fio esteja saindo duas vezes e voltando duas vezes para o mesmo lugar, estão vendo? Não tem problema. Então, por isso, o ideal é fazer esse trabalho sempre de forma circular, porque se você faz saindo daqui e voltando para o mesmo buraco, você não vai conseguir, vai desmanchar o ponto. Então, sempre vai, tira a agulha de cima, coloca a agulha embaixo, tira a agulha de cima e coloca embaixo, até envolver ao redor de toda a alça que você quer fazer a colocação. Eu usei aqui exatamente um rolo do Lumino Bege, olha, ficou isso aqui de fio.
nem mais nem menos, exatamente um rolo. E aí, nesse caso, dependendo do tamanho da peça que vocês vão reproduzir, é interessante que vocês já comprem um rolo a mais extra para garantir, porque pode ser que tenha diferença na tensão do seu ponto. Se o seu ponto for mais largo ou mais apertado, pode consumir mais ou menos fio. Então levem isso em consideração na hora de vocês fazerem a peça. E aí, depois de ter costurado essa primeira alça, eu imagino que vocês tenham entendido o motivo do porquê a gente costurar as alças antes de costurar a parte envelope da nossa peça, né? A gente, da mesma forma que acessou essa parte aqui, o verso, para costurar essa alça, vai precisar fazer isso nessa parte do meio aqui, que é onde vai ficar a outra alça. Aqui embaixo, então. Depois de posicionar ela aqui certinho, de acordo com a primeira alça que a gente costurou, você vai abrir a sua peça vai colocar o fio na sua agulha de tapeçaria. E o mais difícil vai ser o primeiro ponto, que a gente vai ter que mais ou menos assim adivinhar aqui, ó, onde tá a parte da alça que a gente quer costurar. Eu tô conseguindo sentir que tá bem aqui, né? Estão vendo? Apertando. Então, eu vou inserir o meu fio aqui e vou começar fixando a minha alça dessa forma, do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, agora aqui. Depois que vocês passarem aqui, olha, a primeira parte do fio, já vai ficar mais fácil para vocês posicionarem certinho com relação à alça do outro lado e seguir costurando toda a peça ali pelo meio. Agora que eu já tenho as duas alças costuradas, eu vou costurar as laterais desse jeito aqui. E eu fiz isso para que as alças fiquem exatamente assim como vocês estão vendo quando a pessoa abrir para tirar o notebook daqui de dentro. Então eu vou costurar de baixo para cima aqui para fechar essa lateral. E aí aqui ainda vem botões imantados, ou você pode colocar velcro também para fechar a peça e vai ficar costurada aqui, nessa primeira lateral. Se a gente tivesse colocado as alças aqui em cima, a alça de baixo ia ficar fixada, mas na hora que eu abrisse, essa outra ia ficar batendo na mesa junto com aquela que já estava fixada. Então, por isso, a escolha desse design, assim, e do jeito que está costurado as alças. Aqui não tem muito segredo para costurar, é só alinhar as carreiras e começar a costurar.
vai ficando assim a lateral. E aí, quando eu finalizar nesse primeiro lado, eu vou repetir a mesma coisa lá do outro lado e fixar dos dois lados os botões imantados. Ficou assim a peça finalizada. Eu fiz o acabamento com os botões imantados, como eu havia dito para vocês. Aqui desse outro lado eu coloquei o enchimento para simular um notebook. Aqui essa capa ela tem um tamanho para o equivalente a um notebook com a tela de 14 polegadas. A peça finalizada ficou com mais ou menos 38 de largura e uns 23, 24. Aqui com ela fechada vai dar um pouquinho mais ainda do que 23 a 24 centímetros de altura. Então é o equivalente a um notebook com a tela de 14 polegadas. Vocês podem adaptar a receita para o tamanho do notebook da pessoa que estiver encomendando, lembrando sempre que a carreira inicial de correntinhas vai ser o equivalente à largura da peça, e aí precisa lembrar que ela aumenta bastante de tamanho depois que a gente faz esse trabalho de ponto baixo duplo, e a quantidade de carreiras que vocês vão fazer isso vai ser a quantidade de carreiras que vocês precisarem para conseguir fazer essa dobradura de envelope, né? Que monta a nossa capa para notebook. Vocês também podem colocar aqui nas laterais mosquetões, argolas articuladas para colocar uma alça transversal na peça, mas eu particularmente acho que ela fica mais elegante desse jeito assim, só com a alça de mão mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e se vocês ficarem com qualquer dúvida a gente está à disposição, tanto no Instagram quanto aqui pelo Facebook. Que Facebook? Meu Deus! Será que eu dei pausa que chegue para quando eu tava falando assim, ah, então é isso? Aí eu posso cortar, né? Se for o caso, eu posso cortar. Se eu for, eu vou. Acho que sim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se vocês reproduzirem, lembrem de nos marcar nas redes sociais, tanto eu quanto a Fischer. Os arrobas sempre ficam destacados na legenda dos vídeos, assim como a quantidade de material e a lista dos materiais que eu utilizei para a confecção das peças. Um beijo e até a próxima!